O trecho abaixo, utilizado na resolução das três próximas questões. A locução, apesar de, no contexto em que está inserida, poderia ser substituída pela expressão indicada em qual alternativa? Então, nós temos lá, apesar de, qual que a gente vai colocar? A despeito do, né? Então, vocês percebem que é uma banca que ela traz muito as conjunções, os conectores, os conectivos que são articuladores, o sentido que eles têm dentro de uma frase. Por quê? Porque o interessante hoje para uma banca, né, examinadora, a gente sabe, para um professor, é fazer com que o aluno não conheça apenas vamos dizer, a conjunção, que ele tenha memorizado isso, mas sim que ele entenda o sentido dela dentro de uma frase e qual outra que ele poderia colocar para substituí-la, mas que tenha o mesmo sentido. Então, isso daí você tem que saber como eu estou nas minhas conjunções, como eu estou na nessa relação de semântica, de sentido, né? Como está o meu estudo? Eu digo sempre para os alunos que existe algo que a gente deve fazer, que é exercício todos os dias, sabe? Todo dia vocês fazerem um exercício diferente. Por quê? Porque essa é a melhor técnica, é a melhor dica, né, que eu tenho, como até professora de língua portuguesa para qualquer concurso, a dica de ouro, né, é um X da questão que você vai descobrir, é que se você fizer, você vai se familiarizar, você vai conseguir ter o quê? Eu errei isso, é um diagnóstico. Meu, eu não estou conseguindo ir bem nisso. Então, eu preciso fazer mais exercícios sobre isso. Porque eu conheço muitos candidatos, né, que às vezes me pedem ajuda nos estudos, professora, como eu estudo, qual a melhor maneira, e às vezes ele estuda coisas que ele já sabe, e ele está o quê? Na verdade, está perdendo tempo? Não necessariamente, porque ele pode encontrar uma questão lá que chame a atenção dele, mas na verdade ele tem que focar naquilo que ele não sabe, não o que ele já sabe, o que ele consegue. Então, ele vai ter lá um conteúdo programático extenso, mas ele tem que focar no quê? Naquilo que ele está com dificuldade e buscar exercícios, buscar. Infelizmente, a banca IBAN, ela não é uma banca que você consegue provas com facilidade, como o VUNESP, como é, Fundação Carlos Chagas, sei lá, como outras bancas, né? Sesgran Rio, você até consegue provas mais fáceis, mas você tem lá vamos dizer, um número reduzido. Então, pega aquela questão e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E aí, quando você fizer, você vai memorizar. Você, por exemplo, eu peguei a conjunção. Eu não sei essa conjunção a despeito de, a despeito do. Então, você vai lá e pega lá no Google, coloca, em razão de, qual que eu posso substituir? E assim você vai tendo um melhor estudo. E ajuda a gente muito, muito mesmo, ok? Então, tá lá, foi tirado desse lugarzinho aqui, tá? Essa era o texto, então essa é a parte que tinha a questão, e aí ele coloca, sobre o pronome possessivo, que raio é isso? Pronome possessivo é um pronome que é indicador que alguém é dono de alguma coisa, né? Tem a posse de alguma coisa, então, este é o meu mouse, esse é o seu mouse, ok? Então, é o mouse de outra pessoa, certo? Sobre o pronome possessivo presente no excerto, é válido asseverar, ou seja, afirmar, né, confirmar, que faz referência ao quê? Bom, aqui está lá, apesar de seu, esse daqui, ó,
Deixa eu pegar meu lápis. Não. Aqui é texto. Aqui. Apesar de seu ceticismo, esse é o pronome possessivo, a quem ele se refere? Bom, eu tenho que entender, dentro do que foi dito anteriormente, a quem ele está se referindo. Então, conversei certa vez com a mãe. Ok? A mãe de um rapaz desconfiada de que o filho estava fumando. Ela quem? A mãe. Achava que não. E orgulhosa dizia ser ele quem? O filho. Aqui está se referindo ao filho. Único, não fumante em uma turma de 10 amigos. Todos quem? Todos, né? Que está se referindo aqui, os outros fumavam. Delicadamente, eu disse que ele também fumava, só não tinha confessado ainda. Apesar de seu ceticismo, o tempo cuidou de revelar a verdade. O ceticismo era de quem? Era do autor do texto? Era do rapaz que efetivamente era fumante? Era da mãe do rapaz com a qual Daniel Martim de Barros conversou? Ou era a turma de amigos dos fumantes? É claro que era a mãe ela que era a pessoa, né? Aí que estava sendo referente ao pronome possessivo. Ao mencionar no texto o vocabulário ceticismo, o autor faz referência àquele, olha aqui, ó, a palavra masculina com um acento indicador de crase, um acento grave, porque quem faz referência a alguém. Então, eu gosto daquele rapaz, gosto da crase A, gosto de crase para quê. Então, ele tem por característica, então, ao mencionar no texto a palavra ceticismo, é aquele que não acredita em tudo. E tem aí uma palavra que chama vicissitudes, né? Que é bom sempre a gente, quando encontra uma palavra assim, que não é do vocabulário da gente, a gente não está muito familiarizado, não costuma falar, não ouviu. Quando eu faço uma prova, eu sempre procuro, encontrei uma palavra, vicissitude, eu lá lembro o que é vicissitude, nem uso isso no meu dia a dia, então eu vou lá, eu procuro o que é, coloco e escrevo para eu poder ampliar o meu vocabulário, certo? Então, essa é uma outra dica que a professora dá. Ao fazer provas, você vai encontrar algumas palavras que não são do seu dia a dia, né? Muitas vezes, ou até são. Se forem, que bom. Você tem um conhecimento ampliado, tem um vocabulário, vamos dizer, rico em palavras, mas se você não tiver, que às vezes a gente está no nosso dia a dia, né? Os nossos pacientes são pacientes que falam mais na informalidade, os nossos amigos, quando a gente sai, a gente não busca essas palavras difíceis, a gente escuta mais quando a gente faz um curso, quando está com pessoas mais, vamos dizer, intelectuais, né? Então, aí depende muito disso. Ninguém sabe todos o significado das palavras. Então, o que vocês fazem? Procurem, né? Escrever, olhou lá na prova, você vai lá e coloca. Ah, eu achei uma palavra, eu vou colocar o que significa. Ok? Então, vicissitudes é uma sequência de coisas que se sucedem. Aí você foi lá, viu a palavra e colocou. Ok? De acordo com o Jundiaí 2015, olha lá, da IBAN, baseado no Código de Ética Odontológico, aprovado pela Resolução 118/2012. Aqui, pessoal, um adendo interessante. Resolução 118/2012, Código de Ética 2013, o mesmo documento, então é a mesma norma. Não se assustem com isso, tá bom? Assinale a alternativa correta. E aqui uma coisa que a gente percebeu muito na questão do IBAN, e muitas outras bancas também fazem isso. Eles colocam assim, pessoal:
assinale a alternativa correta. Aí depois no outro, eles só mudam as questões e colocam assinale a incorreta. Então, cuidado com isso, ó. Aqui ele está pedindo o que está certo de acordo com o Código de Ética. E vejam, ó, ele está falando de deveres e direitos, tá bom? Então, vamos ver o que está correto aqui. A. É dever fundamental atender todo e qualquer paciente, mesmo que da constatação de fatos que prejudiquem o bom relacionamento com o paciente? Primeiro, pessoal, a questão do atendimento não é dever, é um direito. Já começamos por aí. Eu tenho direito de escolher quem eu quero ou não atender, certo? Desde que eu tenha alguma justificativa. Agora, se foi constatado algum fato que prejudica o bom relacionamento, eu tenho que atender ou eu posso me negar a atender? Eu posso me negar a atender. Então, inicialmente, parece que a A está incorreta. Vamos ver as outras? Não é direito fundamental contratar serviço de outro profissional da odontologia, mesmo que por escrito. Gente, é um direito sim. Nós não acabamos de falar disso, do protético. É um direito que eu faça a contratação por escrito, tá bom? Então, eu tenho que contratar os outros profissionais, ou melhor, não é direito fundamental contratar serviço de profissionais da odontologia, mas por escrito. Não, é um direito a contratar por escrito. Não é direito fundamental guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções? É um direito e é um dever. Eu não posso tirar as informações que eu peguei ali no consultório e passar para todo mundo, tá bom? É direito fundamental recusar e exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam, olha lá o mantra, dignas, seguras e salubres. É um direito meu me negar a atender no local que eu não tenha condições dignas, seguras e salubres? Qual que é a alternativa correta aqui, pessoal? A A, B, a C ou a D? O que vocês acham? A de amora, a B de bosque, a C de cimento ou a D de dentina? Respondam, respondam. Presta sempre atenção, hein, pessoal? Direito, eu posso escolher fazer ou não. Dever, eu tenho que fazer. Então, o PS Praga diz que é a D, que é um direito fundamental, eu me recusar a exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. Exatamente. Ó, eu posso escolher se eu quero ou não atender num local que não me dá condições mínimas de trabalho. Todo o resto, pessoal, está errado. É um dever eu atender o paciente que está me assediando? Não. Eu posso me negar, eu constatei um fato ali, ó. Então eu posso me negar, então não é um dever. É um direito eu contratar serviço de profissional de odontologia, mesmo que por escrito? Não, é um direito eu fazer essa contratação por escrito. Não é direito guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de função? Não, pessoal, é um direito. Tá? Eu tenho que guardar e eu tenho que fazer por escrito. Tudo bem? Conseguiram entender essa situação? Alguém tem alguma dúvida nessa questão, pessoal? Essa foi fácil, hein? Ó, mole pro gato, né? Mamãozinho com açúcar. Caiu essa daí, ponto para nós. Team aprovados, hein? Hashtag aprovados. Vamos para a próxima, então? Jundiaí 2015, mesma banca da IBANSP. Ainda baseando-se no Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa. Ó, agora atenção. É a incorreta. É incorreta. Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente é um dever fundamental? Sim. Eu tenho que zelar pela saúde e dignidade do meu paciente. Resguardar a privacidade do paciente não é um dever fundamental? Gente, a privacidade é um direito e um dever, hein? Presta atenção. Então, eu tenho que resguardar. E aí, atenção nisso, ó. Resguardar sempre a privacidade do paciente não é um dever? Não, é um dever sim. Então, parece que a B está incorreta. Vamos ver a C e a D? É dever fundamental manter os seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional? É o seu primeiro dever. Ou melhor, é o seu segundo dever. O primeiro é manter kit as suas mensalidades ou anuidades. O segundo é justamente manter os seus dados atualizados. É um dever fundamental propugnar pela harmonia na classe? Sim, pessoal. Eu não posso criticar o colega. Todo mundo está lá. Todo mundo feliz, contente, sorridente, não regueira. Então, qual que é a questão aqui, pessoal? A alternativa que está incorreta.
A, a B, a C ou a D? Tchan, 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 tchan. A alternativa incorreta é a alternativa B de Bosque. Resguardar sempre a privacidade do paciente não é um dever fundamental. Sim, é um dever. Eu tenho que manter a privacidade do meu paciente. Tudo bem? Então, vamos lá. Praia Grande 2017. Baseando-se nas Godivas, assinale a alternativa correta. A reação química que ocorre quando a Godiva se plastifica pode causar alergia em alguns pacientes. Por isso é necessário aguardar alguns minutos antes de inseri-la na boca. A Godiva do tipo 2 é usada para impressões de desdentados e é inserida numa moldeira e comprimida contra os tecidos moles. Elastômeros não podem ser usados numa moldagem secundária. Não encontrei isso. Opa, Lelê, a Siri aqui me escutou. Elastômeros não podem ser usados numa moldagem secundária quando a Godiva tipo 1 for usada na primeira moldagem. O modelo ou troquel deve ser construído assim que for concluída a moldagem com Godiva, mais precisamente dentro da primeira hora. E aí, gente? Baseado na informação que eu dei, o que vocês acham que é a resposta correta? Alternativa A, B, C ou D? Tá vendo? Por isso tem que saber a diferença de Godiva tipo 1 e tipo 2. E qual é a resposta correta? D. Professor, eu achava que era a resposta B. Também tá certo. Tá? Vocês vão ver que ela faz muita confusão aqui, tá? Então, essa questão... Professora, o item B tá certo? Tá, porque Godiva tipo 2, que é a plaquinha, ela é usada em impressão de desdentado e inserida numa moldeira, aquela moldeira metálica e comprimida com tecido mole. Perfeito, cabe recurso aqui. Tá bom? Então, quem respondeu o item B e quem respondeu o item D também tá certo. Tá? Então, dentro da primeira hora. Então, sempre que a gente tira o material da boca, a gente não deixa estendido na bancada e vai verter gesso no outro dia. A gente sempre pensa naquela recuperação. No caso, não tem recuperação elástica, porque é uma Godiva, tá? Mas a gente não deixa o material à mercê de ambiente externo, né? A gente tem a umidade relativa do ar, tudo isso, a temperatura, né? Como a Godiva é um material que é plástico, que é termoplástico, ela é influenciada por temperatura. Então, moldou, a gente já, dentro da primeira hora, a gente verte o gesso. Então, as duas respostas aqui estão corretas, tá bom, gente? Fiquem tranquilos que eu tenho certeza que a maioria respondeu bem. Considerando alguns fatores sistêmicos e as doenças periodontais, assinale a alternativa correta. A diabetes propicia a presença de glicose no fluido gengival, promovendo meio nutritivo para micro-organismos. Sim, tá? O meio subgengival, as bactérias, elas vivem de proteínas, mas o meio subgengival de um paciente diabético, ele é alterado, tem outros tipos de bactéria, e esse fluido, ele é mais rico em glicose, e isso gera a possibilidade de outros tipos de bactérias se desenvolverem também. Discrasias sanguíneas, né, como leucemia, não podem agravar uma doença periodontal pré-existente. Lógico que podem, sim. A osteoporose é o fator de maior interferência na resposta de um indivíduo frente ao tratamento periodontal? Não. O maior fator é justamente a diabetes. A osteoporose, eu posso chamá-la de um indicador de risco.
aquela mulher, normalmente, que tem ali a sua alteração hormonal, tá com osteopenia, osteoporose, ela pode ter mais doença periodontal. É um indicador, mas não é um fator de risco comprovado. A síndrome da imunodeficiência adquirida não interfere de forma alguma no periodonto. Besteira, né? Lógico, uma diminuição de todo o sistema do funcionamento do sistema imunológico, isso vai influenciar. Então, a resposta correta aqui é a da presença da glicose no fluido gengival.